Certamente Deus quer nos ensinar algumas coisas. Certamente Deus está colocando para a gente ensinamentos importantes para nós, a sua igreja. O caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. E o caminho do amor hoje exige afastamento. O caminho do amor exige cuidado, proteção. Querido, querida, para mim tem ficado muito claro que a Igreja de Jesus é muito mais um grupo em missão do que um grupo reunido e trancado num templo apenas no fim de semana. O que Deus quer mostrar para mim e para você, creio que com essa fase que estamos vivendo como igreja, é que nós fomos chamados para andarmos com Jesus fazendo a diferença, trilharmos o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança e até na igreja, até no templo. Mas, queridos, queridas, o amor que deve nos unir a esse projeto de vida deve nos mobilizar para vivê-lo. E eu quero convidar você a abrirmos a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, e lermos um texto muito conhecido. Lucas, capítulo 10, quero ler com vocês os versos 25 a 42. Uma história muito conhecida, um encontro de Jesus muito comentado. Eu mesmo já preguei várias vezes esse texto. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu quero desafiar você a permanecer atento àquilo que Deus vai nos revelar nessa noite, porque Ele vai nos conduzir ao amor, esse amor que nos leva a uma vida sobremodo excelente. Lucas capítulo 10, 25 a 42. Encontramos assim o texto sagrado. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto. Vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Querido irmão, querida irmã, como disse um texto muito conhecido, Lucas, capítulo 10, começa a narrativa falando dos 70 discípulos que foram enviados pelas regiões da Galiléia e da Judéia a pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Voltaram exultantes com relatórios maravilhosos de como Deus operara através da vida deles. Voltaram com convicções profundas de que Deus estava com eles, de que Deus estava usando a vida deles para libertar, curar, transformar a vida das pessoas. Como é bom estar na missão. Como é bom entender que Deus está conosco. Como é bom sermos servos, agentes de Deus, que estamos agindo, vendo a obra de Deus sobre a terra. Mas, queridos irmãos e irmãs, interessante que quando eles voltaram tão empolgados da obra missionária, encontrando com Jesus, Jesus falou para eles: olha, não fica muito feliz por causa disso. Fiquem felizes porque o nome de vocês estão no livro da vida. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que vendo o poder de Deus, vendo a operação de milagres, a transcendência em atividade, a vida das pessoas sendo impactadas pelo Evangelho, que testemunho maravilhoso, que obra extraordinária. E Jesus falou: olha, muitos profetas desejaram ver o que vocês estão vendo. Muitos profetas do passado desejaram vivenciar o que vocês estão vivenciando. Então aproveitem, é uma grande festa, é realmente um grande privilégio. Mas é interessante que o texto, a partir daí, passa a uma mudança de cenário. Parece que Jesus segue com os seus discípulos na direção de Jerusalém. Porque ao final desse capítulo, ele vai dormir em Betânia. Betânia fica mais ou menos 9 quilômetros de Jerusalém, uma instância próxima a Jerusalém. E é interessante que para chegar em Betânia, ele precisou subir de Jericó para Jerusalém. Exatamente a estrada que ele usa como exemplo na parábola conhecida como o bom samaritano. Ao que parece, Jesus e este intérprete da lei estão andando juntos, subindo para Jerusalém. E aquele intérprete da lei vai, de alguma maneira, falar para Jesus: Jesus, eu estou interessado em saber as suas respostas. Eu estou interessado em conhecer o caminho que o Senhor apresenta para a vida eterna. Eu quero saber mais. Mas o texto informa para a gente que não era tão sincera assim a sua vontade. Mas quero voltar a entender essa viagem. Jesus estava no caminho com os seus discípulos. Os discípulos exultantes pelas experiências espirituais. Mas agora os discípulos indo com Jesus para Jerusalém. E tendo que, no trajeto, conviver com alguém que não tinha a mesma fé que eles.
e que de alguma maneira estava interpelando o mestre e tentando falar para ele: olha, eu quero entender melhor o Evangelho, eu quero entender melhor essa situação. Mas, queridos irmãos e irmãs, Jesus estava no caminho, o mestre da lei estava no caminho com Jesus e os discípulos estavam na mesma estrada, com o mesmo destino que Jesus e aquele mestre da lei. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que o caminho que eles percorriam, a estrada de Jericó a Jerusalém, era uma estrada muito conhecida porque era muito violenta. Uma estrada que de Jericó, uma grande depressão próxima ao Mar Morto, aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar, subindo uma altitude de 1.000 metros até a chegada de Jerusalém. Uma estrada bastante íngreme, bastante exigente, cansativa. Por vezes, creio, que eles tinham que dar uma parada para respirar. A estrada da vida, às vezes é assim mesmo, né? A gente vai tendo que se esforçar em alguns momentos. Em alguns momentos da viagem você não quer determinado tipo de conversa, mas aí aparece o intérprete da lei na viagem e quer interferir nessa viagem e quer também colocar as suas razões. Queridos irmãos e irmãs, viver um caminho de excelência, viver o caminho do amor, nos coloca sempre diante dos desafios da vida, dos desafios do relacionamento e também nos coloca diante da missão que Deus colocou sobre nós. Jesus, ouvindo então a indagação daquele homem, naquela estrada perigosa, naquele momento particular da sua vida, ele vai apresentar àquele homem respostas que aquele homem já possuía. Interessante, queridos irmãos e irmãs, que o caminho excelente foi resumido pelo próprio intérprete da lei, diz o texto. No verso de número 27, nós encontramos o mestre da lei respondendo a Jesus o que está escrito na lei, como você interpreta a lei, e ele sintetiza com maestria. Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele cita Deuteronômio: amar a Deus todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E depois cita a lei de Levítico: amar o próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos e irmãs, aquele homem conhecia a palavra de Deus, a lei de Deus, e interpretava a vida com Deus de maneira adequada. E Jesus fala para ele com toda tranquilidade: faz isso, que está tudo certo. Coloca Deus sobre todas as coisas e ama as pessoas como elas merecem ser amadas. Queridos irmãos e irmãs, o caminho mais excelente é o amor. O amor a Deus e o amor ao semelhante. É assim que aprendemos em toda a revelação bíblica, do Antigo ao Novo Testamentos. É assim que a gente aprende na revelação do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, dedicando a elas a vida. Mas, irmãos, cá entre nós, eu e você sabemos, qualquer ser humano em sã consciência sabe que o melhor projeto para a vida é o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Mas uma coisa que a gente precisa responder, que talvez tenha sido a ampliação que Jesus fez para aquele homem naquela viagem, naquela estrada, é que a gente precisa saber como esse amor deve ser vivido. Como deve ser expresso o amor a Deus e o amor às pessoas. De que maneira ou com que características o amor deve ser, que o amor pode conduzir a gente para expressões que não são verdadeiramente amor.
O amor que conduz a uma vida excelente não deve ser um amor conceitual e formal. Quem deseja a vida do amor a Deus, esse amor excelente de amar a Deus e amar as pessoas, não pode se conformar com um amor conceitual e formal. Se você perceber nesse texto que nós acabamos de ler, o intérprete da lei que respondeu com maestria a Jesus sobre o amor, ele se aproximou de Jesus sem amor. O texto fala que ele se aproximou com o interesse de colocar Jesus à prova. Ele se aproximou com o interesse de colocar Jesus em uma situação delicada, a ponto de pegar um erro em Jesus e poder, de alguma maneira, denunciar, condenar, falar mal. O texto evidencia que, embora aquele homem soubesse que deveria amar a Deus sobre todas as coisas, que deveria amar o seu semelhante como Deus ama, ele se aproximou de Jesus sem esse amor. O amor para esse intérprete da lei, querido, querida, era um conceito. Um conceito formal, um conceito religioso, um conceito revelacional. Um conceito que ele aprendeu de Deus, mas ainda era só um conceito. Interessante, querido irmão, querida irmã, que o texto vai exemplificar que pessoas como ele têm dificuldade com um tipo de amor que não seja conceitual e formal. Na própria história que Jesus conta do homem que sofreu o assalto e que ficou à morte na estrada, Jesus afirma que o sacerdote e o levita, que desciam de Jerusalém para Jericó, passando por aquela pessoa ferida e abandonada na estrada, não fizeram nada por ele. Mas tinha o mesmo conceito. Garanto que se perguntasse ao sacerdote e ao levita como se resume a lei, ele falaria: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que, como bons religiosos e mestres que eram da lei, eles saberiam responder na ponta da língua o conceito sobre o amor. Mas um conceito completamente idealizado. Um conceito que, embora muito importante, relevante, que a gente não deve esquecer de maneira alguma, não pode ser apenas formalismo da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, o amor conceito, o amor que é apenas formal, que é apenas uma ideia, que é apenas um discurso, que é apenas um discurso religioso, ele não socorre ninguém. Ele só tem belas palavras e excelentes discursos. Jesus está atacando esse tipo de amor aqui. Jesus está falando: olha, amar a Deus sobre tudo e ao próximo, é isso mesmo, está certinho. Mas você não chegou perto de mim com amor, você chegou perto de mim com falsidade. Você não chegou perto de mim para aprender o que eu tinha para te ensinar. Você chegou perto de mim para fazer o mal para mim. O que adianta saber que amar a Deus é amar ao próximo? E Jesus, na história que ele propõe, ele fala que sacerdote e levita tinham conceitos de amor, estavam deixando o templo, seu turno de serviço a Deus, descendo aquela serra para ir para Jericó, provavelmente, ou cidades próximas. E essas pessoas, passando perto de alguém que necessitava, agiram sem um amor prático. Talvez com um amor conceitual. Eu amo a Deus, estou vindo do meu trabalho na igreja. Eu amo a Deus, já toquei no louvor.
Eu amo a Deus, já fiz a minha parte. Alguém vai parar para socorrer esse pobre coitado. Alguém vai ser usado por Deus para abençoar esse pobre coitado. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso discurso sobre o amor, para que o nosso conhecimento sobre amar a Deus e as pessoas, tendo aquela atitude daquele homem, e estava combatendo de maneira veemente o amor que não é prático, que não se mobiliza para o bem de quem mais necessita. Queridos irmãos e irmãs, tem pessoas que não são capazes de amar a Deus sobretudo, não são capazes de amar pessoas quando necessitam, porque estão preferindo dar voz ao medo. Eu imagino que aquele sacerdote, aquele levita, estava com dificuldade de parar e falou assim, e se esse cara aí, na verdade, for um assaltante que quer me assaltar? E se isso aí é só para eu parar e sair um grupo da mata para me assaltar? Esse é só o chamariz. Vou parar não, porque pode ser que é uma armadilha para mim. A armadilha que Jesus estava passando com aquele homem, perguntando falsamente também para ele. Queridos irmãos, muitas pessoas acabam deixando de fazer o projeto de amor real na sua vida, porque preferem livrar-se dos perigos da estrada, livrar-se dos prejuízos. Preferem abrir mão de manter a pureza do coração por uma pureza ritual, às vezes. Eu não vou me contaminar com essas coisas. Queridos irmãos e irmãs, o amor que conduz uma vida sobre modo excelente não deve ser somente conceitual e formal. O amor que Jesus espera, o amor aceito do amor, deve nos fazer entender a profundidade desse amor, mas deve nos fazer a viver esse amor. Queridos irmãos e irmãs, quem tem um amor conceitual e formal, prefere obedecer a uma escala. Tem gente que fala, não estou na escala hoje, não vou fazer o bem. Já cumpri minha escala. O pessoal da assistência social tem alguém na escala. Tem gente de socorro, diz com 9,2. Vai pegar lá o ferido na escada. Quem tem um amor conceitual tem muita dificuldade de ser voluntarioso, de ser dadivoso, de ser interessado. Prefere manter a organização. Aonde já se viu parar na estrada, tem o lugar certo para ajudar as pessoas. Ele que vá lá no centro, no CRAS, ele que vá lá na igreja, porque tem o lugar certo para ajudar pessoas. Ele que vá para o hospital. Existem lugares certos. A gente vai colocando o conceito de amor e dando um monte de desculpa. E, infelizmente, isso acontece comigo e pode acontecer com você. Um amor conceitual segue uma regra de proteção. Também pode seguir até rituais religiosos, do tipo, eu não posso fazer porque eu estou atrasado para o culto. Eu não posso parar, não posso atender, porque eu não tenho como me envolver com essa situação agora. Queridos irmãos e irmãs, a gente precisa tomar muito cuidado com o amor conceitual e formal. A gente precisa tomar muito cuidado porque esse tipo de amor, embora ele traga muita coisa boa, que é conteúdo, ele pode esvaziar a gente da compaixão, da ação da misericórdia e do interesse de fazer algo por alguém. A gente precisa tomar muito cuidado. O amor que nos conduz a uma vida excelente, aos alvos de espiritualidade que Deus espera, é comparado nesse texto com a atitude do nosso caro samaritano. É interessante, queridos irmãos e irmãs,
que o amor que conduz a uma vida excelente está na prática de alguém que não era muito bem aceito por aquela pessoa, por aquele intérprete da lei. O amor que conduz a uma vida sobre modo excelente, a uma vida digna de um filho, de uma filha de Deus, se expressa na prática daquele samaritano. Aquele samaritano não apenas dizia amar, não apenas conhecia os mandamentos do amor a Deus e às pessoas, mas ele fez com que esses dois valores, de amar a Deus e amar as pessoas, fosse evidente na sua prática. E é o que a gente encontra. O amor que conduz a uma vida sobre modo excelente se expressa na atenção compassiva. Se expressa no desejo de parar e se aproximar, diz o verso 33. Diz que ele, vendo aquela situação, ele para e passa perto. Muito mais que um conceito, uma prática de vida. Muito mais do que lugares certos, coisas certas, um interesse certo, a atitude certa. O samaritano, com a atenção compassiva, parou e se aproximou, mas não parou por aí. Ele viu que o negócio era sério, ele viu que a coisa era verdadeira, ele viu que aquela pessoa estava sofrendo. Diz o texto na história que Jesus conta, deixando-o semi-morto. O texto nos apresenta aquele homem com atenção compassiva, agindo com um cuidado generoso. Ele se aproxima, olha os ferimentos, passa produtos para higienizar, passa produtos para retirar a dor, vinho e óleo. Cuida daqueles ferimentos. Um cuidado generoso, capaz de colocá-lo sob a sua montaria, capaz de levá-lo a uma pousada, capaz de ajudá-lo até o dia seguinte. Mais que conceito, mais que ideia, mais que dogma e doutrina, atitude, realidades, ações. Queridos irmãos e irmãs, a prática de amor daquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo, é capaz de ser liberal com o tempo, com o esforço e com o dinheiro. E faz isso sem desejar nada em troca. O texto nos fala que aquele samaritano que levou o homem para a pousada, a ele no outro dia deixou um dinheiro suficiente para cobrir despesas daquele viajante ferido. E não apenas isso, se comprometeu em voltar e ressarcir despesas adicionais. Ele investiu tempo na sua viagem, ele investiu esforço, porque teve que pegar aquele homem ensanguentado, colocar sobre a montaria, e ele investiu o seu recurso financeiro para ajudar aquela pessoa. Ah, querido irmão, querida irmã, o amor que conduz a uma vida sobre modo excelente é prático, é contagiante, mas ao mesmo tempo é custoso. Interessante que você não vê em nenhum momento no texto o samaritano preocupado com prejuízo, em nenhum momento você vê ele preocupado em receber de volta. Porque o amor daquele que ama a Deus e trata o próximo como aquele que Deus ama é gracioso, misericordioso, não interesseiro. Ah, queridos irmãos e irmãs, que grande desafio vivermos este amor.
Mas, irmão, irmã, o amor que conduz a uma vida sobre modo excelente não deve se preocupar com realizações e resultados. O amor que nos conduz a uma vida excelente não deve estar preocupado com realizações e resultados. Para mim fica muito claro. O intérprete da lei que pergunta quem é o meu próximo, ele estava interessado, quem que eu vou fazer? A quem eu devo procurar? O que eu estou fazendo não é suficiente? Tem que fazer mais coisa? Diz o texto que ele faz isso para se justificar, né? Para dar uma explicação por que ele queria esticar a conversa. Jesus, de alguma maneira, fala para ele, olha, o amor não tem nada a ver com essa inquietação. O amor não tem nada a ver com essa exigência, porque quem ama a Deus e ama ao próximo vai fazer isso como samaritano, com naturalidade. Quem ama a Deus e ama ao próximo vai agir com certa naturalidade. O amor não busca resultados, não busca realizações, não deve buscar uma inquietação pragmática. E a gente vê, querido irmão, querida irmã, hoje em dia, muitas pessoas com essa inquietação pragmática. Querendo fazer porque quer receber, querendo fazer porque quer ser útil, querendo fazer, sabe? Querendo se envolver demasiadamente com algumas coisas, pela própria maneira de exercitar, de ter que dar resultado, de mostrar que, olha, eu amo a Deus, eu amo as pessoas, olha como que eu amo a Deus e as pessoas, olha como que eu faço. Não é isso. O samaritano, que é exemplo, ele faz isso de modo muito natural. Ele não faz isso como uma inquietação do coração, ele faz isso porque ele ama a Deus e encontrou uma pessoa necessitada e ele se debruça naquele caso e ele revela o amor cuidando ao extremo daquela pessoa. Querido irmão, querida irmã, a gente precisa tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Porque a gente pode querer viver um projeto de amor igual ao de Marta, que recebe Jesus em casa e quer fazer para revelar que ama. Você já se perguntou por que esse texto termina com a conversa de Marta e Jesus? Porque Marta tinha na mente dela que amar alguém, amar um hóspede, amar uma visita era fazer, realizar, cozinhar bem, limpar, trocar roupa de cama, fazer os serviços de casa com excelência. O amor que conduz uma vida sobre modo excelente não deve estar preocupado com realizações e resultados, essa inquietação pragmática. Mas este amor precisa estar verdadeiramente centrado nas coisas que têm valor, que são as pessoas. Jesus, quando fala com Marta, no verso de número 40, ele afirma, Marta, que se agitava de um lado para outro, ocupada com muitos serviços, ela fala, Senhor, manda minha irmã ajudar, estou fazendo tudo sozinho. E no verso 41 ele fala, você anda muito inquieta, se preocupa com muitas coisas, pouca coisa é necessária. Tem muita gente querendo fazer a obra de amor, fazendo muito esforço, de maneira inquietante, quase culpada. O amor excelente, o amor que nos leva a uma vida excelente, não se move com essa preocupação excessiva com realizações e resultados. Eu e você somos chamados a amar como samaritano e como Maria.
com naturalidade, dando valor àquilo que verdadeiramente tem valor à pessoa. O samaritano deu valor ao homem ferido que precisava de ajuda. Maria deu valor a Jesus na sua casa, ficando perto dele, curtindo tudo que ele tinha para ensinar. Tem pessoas que se agitam para amar e por causa da agitação não conseguem amar. Não conseguem verdadeiramente se aproximar, conhecer, valorizar aquilo que tem valor. E acaba colocando o valor do amor em coisas secundárias ou corolárias, circundantes. Amar alguém é desejar esse alguém, é conhecer esse alguém, é dedicar-se a esse alguém, é aprender a ser melhor com esse alguém, é ajudar esse alguém também. Mas nunca deve ser uma inquietação, nunca deve ser culpa, nunca deve ser movido por uma exigência social. Não. O amor que nos leva a uma vida excelente brota do amor a Deus, que nos ama e nos faz agir naturalmente com amor àqueles que estão precisando e próximos a nós. Não tenha dúvida que o amor que Jesus espera de mim e de você está muito mais próximo do exemplo do samaritano e de Maria do que dos outros exemplos aqui citados. Quando eu terminei de fazer esse estudo, eu comecei a perceber que havia uma revelação também cristológica nessa história que Jesus contou. Porque nessa estrada, que havia um homem ferido e abandonado à morte, era o caminho do próprio Jesus. É o caminho do próprio discípulo. Que por conta do amor, acaba desconsiderado, abandonado na estrada. Jesus fala de alguém que foi ferido à morte. Jesus fala de alguém que não foi considerado pelo sacerdote, nem pelo levita, mas foi considerado pelo samaritano. Jesus, de alguma maneira, estava falando: pessoas de outro povo, de outra nação, de outra cultura, conseguem me amar e entender o sacrifício que eu faço por eles. Mas pessoas do meu povo, com um conceito de amor tão formal, com um conceito de amor tão religioso, eles acabam impedidos de me amar e de agir com a compaixão que eu espero deles. Queridos irmãos e irmãs, na estrada de Jericó a Jerusalém, Jesus nos ensinou que o caminho sobre modo excelente precisa evitar o seu lado conceitual e formal. Esse lado do amor impede. Esse lado do amor nos engessa, nos impossibilita a viver a misericórdia. Mas a gente pode aprender
a amar de modo excelente como filho de Deus, com atenção, com generosidade e com liberalidade para aquele que precisa, como o samaritano fez. E a gente pode desenvolver um amor que não dependa de resultados e inquietações, que não precise de culpa, mas que nos faz agir com amor, simplesmente porque a gente ama a Deus e ama pessoas. Que Deus te abençoe, me abençoe, que Deus nos ajude a viver um amor, esse caminho, sobre modo excelente. Senhor Jesus, nos ajude a vivermos o caminho do amor ao seu lado, aos seus pés. Nos ajude a colocar o Evangelho, força da nossa vida, salvação da nossa vida, como a motivação do nosso amor ao Senhor, ao Pai e ao Espírito Santo. Nos ajude, porque amando ao Senhor sobre todas as coisas, nós vamos amar as pessoas como o Senhor as ama. Então, Senhor, nos fortaleça para vivermos este tempo tão diferente e adverso para nós. O projeto de amor que o Senhor deseja. Não o amor com inquietação, com necessidade de resultado, esse amor que nos exige, que nos cobra. Não. Mas o amor que para nós é muito natural. A generosidade daquele que te conhece, daquele que conhece sua graça e seu amor, e que pode se curvar e abençoar vidas que também necessitam. Nos ajude, ó Deus, nesse tempo, a sermos igreja em missão. Igreja em culto, mas o culto da vida, o culto do amor. Fortaleça-nos e abençoa-nos para a glória de Jesus. Amém.